Boa noite a todos. Estou muito feliz mais uma vez de voltar com vocês, depois desse curto período de descanso, né, de reflexões, né, de ficar meditando na palavra. Eu estou aqui novamente, iniciando o ano. Quero desejar um feliz ano novo para todos. Espero que esse ano a gente consiga aumentar cada vez mais os nossos conhecimentos, porque o nosso conhecimento é importante para que Deus possa nos passar tudo o que Ele precisa passar para nós, tá bom? Então, feliz ano novo para todos e vamos começar com a primeira aula, com o primeiro grupo familiar desse ano de 2024, tá bom? E hoje o tema que eu trouxe para vocês é vida eterna, salvação eterna. É esse o seu objetivo aqui nesse mundo? Vida eterna, salvação eterna. Se é, você já se sente garantido para essa vida eterna? Você sabe o que precisa ser feito para você conseguir chegar na vida eterna, para essa salvação? Muito bem, por que nós estamos aqui? Você já aceitou Jesus? O que esperamos que Jesus faça por nós? Você já se considera salvo? Mais ou menos? Uma vez salvo, salvo para sempre? De acordo com o que tem muita gente que pensa, né? Salvo uma vez, salvo sempre. Nós corremos algum risco de perder a salvação se a gente se considera salvo? Se sim, você está alerta para que tudo isso não aconteça na tua vida? Muito bem, isso aqui são só perguntas para você ficar no ar, para você começar a pensar naquilo que nós vamos falar hoje, tá? Como fazer para conseguir a salvação? Nós temos um ensinamento do próprio Senhor Jesus. Primeiras palavras que ele soltou quando ele veio aqui, ele está dizendo assim, desde então, começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Primeira coisa que Jesus fala, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, qual que é o caminho? Arrepender-se. Agora, arrepender-se não é simplesmente falar, desculpe, estou arrependido. Não. Arrepender-se é realmente reconhecer os seus erros. É você fazer uma reflexão, entender aquilo que está acontecendo, né? E você fazer realmente chegar para Deus e falar, eu fiz isso de errado, fiz isso de errado, eu reconheço que estava errado. Me perdoe, Senhor. Eu estou arrependido, me perdoe. Então, o perdão faz parte desse seu pedido. Tá? Eu queria também falar para vocês que sobre examinar a Escritura, já fiz um estudo sobre isso. É importante muitas vezes que você realmente estude a Escritura, examinando a Escritura. Não é simplesmente ler, porque eu conheço muitos pregadores, e sem citar nomes, que simplesmente pegam uma palavra, duas, uma frase de um versículo e usa aquela, vai colocando uma porção de verdades da parte dele. Né? Mas não deve ser assim. Eu acho que você deve realmente examinar a Escritura, ver o antes e o depois do que está escrito. Tá? É assim que eu procuro fazer. Eu recomendo vocês fazerem a mesma coisa, tá? Muito bem. Aqui fala o seguinte: tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Parece uma questão, uma fórmula, né? Você quer conseguir o que você quer? Fala em nome de Jesus. Será que é isso? Será que é uma promessa de satisfação até de desejos egoístas? É porque se eu falar em nome de Jesus, ele faz, então qualquer coisa que eu pedir, eu falo em nome de Jesus. Será que é isso? Se você for ler o versículo 15, você vai ver que se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Tem uma condição, a coisa não é simplesmente em nome de Jesus. Não. Tá? É uma questão de vida alinhada com a vontade do Pai, com a verdade de Jesus. Tá? Vamos lá? No terceiro mandamento, dos 10 mandamentos, que não são mandamentos, que são falas, né? Que a gente já falou sobre isso, diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em hebraico é Lo tissá et Shem Adonai Elohecha Lashav. Lo tissá, a palavra tissá foi traduzida como não tomarás o nome, porque não tinham como traduzir, ou foi por interesse deles. Não vou entrar na questão. Mas a palavra tissá é não carregará o nome. Certo? O que quer dizer isso? Se você está com... Vamos supor que você pertence a uma família real. Já tem coisa que você não pode mais fazer. Você tem que se conduzir como uma pessoa da família real. Não é assim? Não carregará o nome de Deus dentro de você e você agir não de acordo com aquilo que está dentro de você. Se você fala em nome do Espírito Santo que está incorporado em você, ele habita dentro do nosso coração, então você
ele não pode agir de uma forma diferente do Espírito Santo. Tá? Né? É isso que ele quer dizer. Tá? E quero lembrar para você esse versículo que fala assim: meu povo, que se chama pelo meu nome, se é o meu povo, que se chama pelo meu nome, porque ele está dentro dele, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então se conduzir como tal, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. É assim que funciona tudo. Tá? Muito bem. Voltando, você já se arrependeu? Tá? O processo é irreversível? Continua. Muito bem. Quero dizer para vocês, se vocês guardarem isso, faz um cartazinho, coloca no computador, coloca na sua cabeceira. Deus te ama, Deus nos ama. Deus jamais nos abandona, em momento nenhum. Às vezes nós abandonamos a Deus. Deus deu o seu Filho para nos salvar, para nos livrar desse pecado, certo? E por isso ele nos deu até o livre-arbítrio. A gente pode aceitar ou não. Até nisso, Deus é magnânimo, Deus é maravilhoso. E onde é que está tudo isso? Onde é que estou tirando tudo isso? Isso aqui só queria lembrar aquele versículo, né? Deus amou o mundo de uma tal forma que deu o seu Filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra desse versículo? É isso que está acontecendo aqui. Deus deu o seu Filho para nos salvar. Muito bem. Você crê na Bíblia? Você acha que ela apareceu como a Bíblia, quem escreveu, como não escreveu? Você sabe, já fez estudo sobre isso? Queria dizer para você o seguinte: o primeiro autor da Bíblia chama-se Moisés. Primeiro autor. Né? Depois, se vocês quiserem, vocês podem ler aqui, tem algumas informações a mais. Mas Deus chamou Moisés e deu a incumbência para ele escrever. Tá? Portanto, o Pentateuco exatamente está dado a Moisés a autoria, né? Na verdade, foi escrito por ele, mas foi ditado pelo próprio Deus. Muito bem. Eu queria mostrar para vocês e dizer para vocês que tudo nessa vida existem duas opções. Ou um lado, ou não existe três, é só duas. A gente tem a condição de escolher, quando a gente terminar a nossa vida aqui, a gente tem a condição de escolher a vida eterna com Deus ou a vida eterna sem Deus. Portanto, nós somos seres eternos. Nós somos seres eternos porque nós vamos continuar vivendo eternamente, ou com Deus, ou sem Deus. Você tem consciência disso? Se você tem consciência disso, é bom você fazer uma escolha adequada, não é isso? De novo, tem dois caminhos: viver com Deus eternamente ou viver sem Deus eternamente. Tá? Ok? Se você for em Daniel, você vai ver que, cujo nome, vocês vão ver que nós, uns, no final do tempo, aqui para no final dos tempos, né? Nós vamos ou para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, para o desprezo eterno. Portanto, nós já nascemos morrendo pouco a pouco. Mas Deus, ele tem um plano para a nossa redenção. Vocês já ouviram falar sobre isso. Que é da serpente, quando ele chama a serpente expulsa, ele fala que eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência. Quem é a mulher? Maria. Quem é a descendência de Maria? Jesus. E diz aí, a descendência dela, quem é a descendência dela mesmo? Jesus. Esmagará a sua cabeça. Quem vai esmagar a cabeça da serpente? Jesus. E você picará o calcanhar da descendência dela. Está previsto desde onde? Desde Adão e Eva, desde o jardim do Éden. Tá? Em Romanos deixa claro também que nós todos pecamos e todos fomos destituídos da glória de Deus. Que pecado que foi esse? Pecado da fruta proibida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, nós somos justificados pela graça do Senhor. Certo? E pela redenção que existe em Jesus. Em Jesus. Certo?
Romanos, para que o salário do pecado é a morte. Nosso salário, o salário do pecado é a morte. Portanto, nós estamos aqui condenados à morte. Por isso que Jesus veio para pagar o nosso pecado através da morte. Por isso que Jesus pagou por nós com a morte dele na cruz. Como é que é o nome de Deus em hebraico? Todo mundo lembra? Já falei sobre isso. É esse tetragrama aqui, Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei, ele diz o seguinte, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês lembram disso, né? Será, foi, está tudo explicado. Se vocês pegarem essa aula, vocês vão ver tudo escritinho. Portanto, Jesus é o próprio Deus. Então, Jesus, o tetragrama, ele também está no nosso DNA. Jesus, que é o tetragrama, que é Deus, ele está no nosso DNA. Quando estudaram os cromossomos do DNA e viram que havia uma sequência constante, essa sequência 10,5,6,5 é uma coisa que acontece em todas as informações do nosso DNA, não do nosso, do meu só, do meu, do teu, de toda a humanidade. Ela está em 10,5,6,5. Como vocês sabem, não existem algarismos no hebraico. 10 é Yud, 5 é Rei, 6 é Vav, 5 é Yud, Rei, Vav, Rei, que é exatamente o tetragrama. Que é isso aqui, ó. Então, Yud, Rei, Vav, Rei. Então, Jesus está no nosso eu, nosso dentro nosso. Eu trouxe para vocês também essa informação desse cientista muito famoso, muito conhecido, né? Ele chama, deixa eu ver se Marcus Eberlin, certo? Ele diz o seguinte, alguém perguntou para ele, e o Big Bang, como é que fica isso aqui na Bíblia? Porque não sei o quê, Big Bang, não sei o quê. Sabe o que ele respondeu? Deixa eu te perguntar, fulano, alguém já viu uma casa se formar a partir de uma explosão? Pensa você, existe uma casa que se forma a partir de uma explosão? E ele diz, eu tenho certeza que Deus existe. Ele fala, cientista. Enéas, todo mundo já conhece Enéas? Ele era professor famoso, né? Famoso professor nas faculdades. E ele mostra para os alunos que esse aqui é um vídeo que vocês podem pegar na internet. Esse também é um vídeo que vocês podem pegar na internet. Ele fala assim, eu me recuso a acreditar que é uma obra do acaso. Então, gente, é quase impossível não acreditar no que está escrito. Mas vamos ter mais provas, né? Como saber qual a vontade de Deus? Sabe como é que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Ó, a vontade de Deus está aqui dentro. Ó. Você costuma ler? Você costuma examinar alguma coisa aqui? Você costuma... A internet está cheia de Bíblias. Você pode fazer pela internet. É a palavra escrita na Bíblia que é a vontade de Deus. Quer saber qual que é a vontade dele? Leia a Bíblia. A Bíblia foi escrita por mais de 40 pessoas diferentes. E por mais de 1.500 anos, e até hoje, é o livro mais lido do mundo. Não esqueça disso, que nós seremos cada vez melhores na medida que nós nos aproximarmos mais e mais e mais de Deus. Por isso, devemos ler e meditar na palavra todos os dias. Eu faria todos os dias, eu faço todos os dias. Essa é a vontade de Deus. E fazendo um pequeno alerta para todos, se parar para vocês, a igreja não vai salvar. Você ir para a igreja não salva. Dar dízimos, dar oferta, não vai salvar. O que vai salvar é a palavra. É a palavra. Devemos aceitar Jesus? Claro, devemos aceitar Jesus, mas, gente, aceitar Jesus tem que ser de coração, sincero, sinceramente, e entender de que ele é o nosso único, ele é o nosso eterno Salvador. Ok? Agora vamos falar um pouquinho de perdão. Preste muita atenção, que esse perdão é um tema chave dentro do que nós falamos hoje. Vocês já viram que eu falei lá em cima? É o seguinte, você se arrepender, o que é arrepender? Falar, estou arrependido, Senhor, obrigado, até logo, já está salvo? Não, arrepender-se é reconhecer seus erros. Reconhecendo seus erros, você tem que falar para Deus, desculpa, perdoe os meus erros, que eu fiz isso errado, fiz isso errado, não vou fazer mais, não vou praticar mais isso, né? E peço perdão pelo que eu fiz.
Isso faz parte do arrependimento. Muito bem. Perdão. Queria ler esse versículo com vocês. Mateus 6. Pode pegar a tua Bíblia e não acredite em nada que eu falei, como sempre falo para vocês. Leia, analisa, examina e você tira as suas conclusões. Perdoa-nos as nossas dívidas. É muito conhecido esse texto. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como. Portanto, uma coisa está ligada com a outra. Porque está no 14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, se nós perdoarmos as ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Acaba por aí? Não, não acaba por aí. Continua dizendo ainda, reforçando. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará. Você tinha consciência disso? Vamos falar de novo. Se você perdoa, você será perdoado. Se você não perdoa, não tem nada que você possa fazer para consertar isso. Não adianta. Depois nós vamos falar melhor sobre isso, tá bom? Portanto, gente, nós perderemos a nossa tão desejada salvação para a vida eterna, só pelo fato de não liberarmos o perdão. Vai se repetir. Perderemos nossa tão desejada. Você espera daqui a salvação para a vida eterna? Pois esse perdão se toma um risco enorme de você perder essa sua salvação tão desejada por você não perdoar. No mínimo, eu posso dizer para você, não perdoar os seus irmãos, no mínimo não é uma atitude inteligente. Para não dizer outra coisa. Você que tem alguém que ainda você deve perdoar, porque você não perdoou ainda, ou que você não sabe nem como fazer para perdoar, saiba de que essa atitude seria uma atitude totalmente. Você perdoar é inteligente da sua parte, você faz para você. Se você não fizer, se você não perdoar, você está fazendo mal a você mesmo. Dá para entender isso? Claro, se você já tem, já se arrependeu, você já tem a sua salvação garantida, entre aspas, né? Para a vida eterna, para a salvação, e por falta de um perdão, você arrisca perder a salvação. É isso mesmo que você quer? É esse risco que você quer tomar? Risco? Nem diria que é risco, acho que vai acontecer mesmo. Aqui não dá mais ou menos, não tem, mais ou menos, não tem jeitinho aqui. Quer um exemplo que Jesus nos deixou bem claro? Quando Jesus estava morrendo na cruz, crucificado, ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus pede, dá o perdão para as pessoas que estão fazendo mal a ele. Na cruz. Existe também uma passagem de tempo, né? Todos os anos acontece, vai acontecer daqui a pouco, em Israel, no mundo inteiro. Os primeiros 10 dias do ano judaico, que começa Rosh Hashanah e vai até Yom Kippur, existe uma passagem que chama Aseret Yemei Tshuva. Aseret são 10 dias de Tshuva. Tshuva é arrependimento. Ela também é volta. O arrependimento faz você voltar para Deus. E a palavra tshuva, ela exatamente explica isso. Você volta, tshuva é chufa, é voltar, e tshuva é arrepender-se. Eu me arrependo, e com esse arrependimento eu vou voltar para Deus. Não é isso que mais ou menos acontece? Se a gente se arrepender aqui, nós vamos voltar para onde? Para o convívio de Deus. Durante esse período, os judeus eles fazem tudo para poder garantir a sua participação no livro da vida, no perdão, exatamente de Yom Kippur. Tá? Agora quer dizer para você, não, eu não, ele, Jesus. Jesus está apontando para você. E não importa o seu cargo, não importa se você tem dinheiro, não importa se você tem condições
de poder. Não adianta se você é presidente da República, não adianta nada. Eu digo para você, fala dos cargos que nós temos na igreja, seja pastor, seja presbítero, seja servo, seja diácono, ou simplesmente frequentador da nossa igreja, igreja Pão da Vida, com todos os meus respeitos. Se você ainda não havia examinado a palavra, ou ela passou desapercebida, ou não tinha examinado direito, e se tem alguém ainda na tua vida, e muitas vezes está na própria igreja que você frequenta, que a gente passa muito tempo aqui, né? Se tem alguém nessa igreja que ainda você tem uma rixazinha, tem um mal entendidozinho, tem alguma coisa que te incomodou, esta é a sua chance de continuar no caminho da salvação e da vida eterna. Vou repetir. Seja você quem for, pastor, presbítero, diácono, servo, qualquer frequentador da nossa igreja, se você não tinha entendido ainda, agora que você está entendendo, esta é a sua chance de você continuar nesse caminho da salvação e garantir a vida eterna com Deus. O que pode ter feito seu irmão? O que ele pode ter feito para você? É mais importante do que você garantir a tua vida eterna? Claro que não. Claro que não. E ainda lembrando de que ninguém sabe o dia da nossa partida. Você está demorando muito para tomar uma atitude. Você sabe quando é que nós vamos partir daqui? Quando é que você vai partir daqui? Só Deus sabe. E se você acha que pode acontecer a qualquer momento, você acredita que Deus é capaz disso também? Claro que Deus é capaz. Você está demorando muito para tomar uma atitude. Se você tem ainda alguém a quem você não perdoa, tá? Não vou nem dar o nome. Mas, no mínimo, não é inteligente você fazer isso. Além de ser que, dependendo do cargo que você tem na igreja, na comunidade nossa, fica mal até para exemplo dos nossos frequentadores. Pensa nisso. Pensa nisso. Você sabe por que perdoar não é mandamento? Perdoar não é mandamento. É uma recomendação de Deus. Porque Deus é amor, Ele quer que você tome essa atitude de livre-arbítrio. Não existe nenhuma menção de que é obrigatório perdoar. Não existe na Bíblia. Na Bíblia não tem isso. Mas é uma recomendação e é um alerta. Cabe a você tomar uma atitude. Ninguém toma uma atitude dessa por você. Quem quer que seja. Deixo aqui a minha mensagem. Comece o ano de 2024, limpa teu coração. Garanta seu nome no livro da vida, para que você esteja garantido a continuar essa vida eterna, eternamente, com Deus. Tá? Ok? Depois você lê isso aqui. Árvore da vida do bem e do mal. Ah, são duas árvores. Deus colocou duas árvores. Por que tem duas árvores? Você sabe da história? Eu não quero me estender muito, mas só para vocês terem uma ideia. Eu queria que você entendesse o seguinte. A árvore do conhecimento do bem e do mal é exatamente ela que tentou, exatamente que a serpente tentou Eva. E ela passou para Adão e ele comeu. Foi aí o erro dele. E quando aconteceu isso, imediatamente Deus pegou a árvore da vida e colocou querubins na frente para que ninguém pudesse chegar perto. Né? E Deus disse assim, ó, agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por que Deus colocou os querubins? Porque se nós partirmos, comermos a árvore da vida, nós vamos viver para sempre. Só que aí nós vamos viver como nós entramos. Se nós entrarmos pecadores, nós vamos viver, morrer pecadores lá. Viu? É por isso. Gente, eu creio na palavra de Deus. Eu creio.
sabe? E os fatos desses últimos tempos aqui, da situação de Israel, me fez ainda, me deu argumentos para falar com uma porção de gente, inclusive pessoal da minha família. Tem muita gente que não acredita na Bíblia. Que Bíblia é essa? Dizendo que escreveu a Bíblia. Não sei quantos milhões de anos aí. Tem o Big Bang, tem isso. E Bíblia, o quê? Isso aí não existe. Isso aqui é coisa do homem. Eles querem para vender livros. Já ouviu falar sobre isso? Já? Já viu gente que não acredita na Bíblia? Já viu gente falar assim, eu acreditava na Bíblia enquanto eu falava com Deus e Deus me atendia. Agora que ele não me atende, eu não creio mais na Bíblia. Vocês já viram isso também? Muito bem. Mas olha, eu creio na palavra de Deus. Eu queria dizer para vocês, isso que escrevi aqui agora está escrito há mais de 2000 anos. Já, se vocês viram os meus últimos mensagens, últimas mensagens, eu falei sobre isso. Mas olha, há 2000 anos atrás, Deus profetiza, ó, no item 4, porque Gaza será desamparada. Está escrito Gaza com todas as letras. Gaza será desamparada. Está acontecendo? Está, né? Ashkelon, assolada. Está acontecendo? Está. É uma cidade perto de Gaza, está na região. Ashdod, ao meio-dia será expelida. E Ekron será desarraigada. Canaã, terra dos filisteus, eu vos farei destruir até que não haja morador. É por acaso isso que está escrito? Gente, você vê isso e fala assim, isso está escrito há 2000 anos atrás? Está exatamente assim? Está exatamente assim. Não é por acaso. Então, eu posso dizer para vocês, é impossível não crer na palavra, é impossível. E agora fica mais forte para todos, faça isso para os seus conhecidos, para as pessoas que são descrentes, faça para eles. Mostra para eles isso. Com certeza eles vão abrir os olhos e vão falar, puxa, como que pode? Como é que... Deixa eles pensarem pelo menos um pouco. Teve uma outra profecia do rei Eufrates que ele ia secar, e sabe que ele secou mesmo, né? Como secou? Por que secou? Porque estava escrito? Não, porque era assim mesmo. Estava previsto, estava profetizado. E assim aconteceu. Jeremias está escrito: a espada virá sobre as suas águas e essas secarão. Secarão. Está escrito há mais de 2000 anos. E aconteceu. Gente, não tem como não crer na Bíblia. Você crê na Bíblia? Se você não crê, se você crê mais ou menos, agora você passa a crer de uma forma. E recomendo, entre aspas, começa a ler pelos primeiros versículos, pelos primeiros capítulos, pela Torá, em português mesmo. A palavra de Deus começa aonde? No Pentateuco. Começa lá. Recomendo que você leia e tire as suas conclusões. Agora, algumas referências bíblicas. Adão e Eva são expulsos do jardim. Agora o homem se tornou como um de nós. Já li para vocês isso, né? Vou ler para sempre. O castigo, vocês já sabem, né? Da cobra, de Adão. Então, gente, perdoar, é uma questão de inteligência. Você está perdoando, você está liberando perdão, mas é você que está sendo beneficiado. Certo? Que se ele recebeu, se ele vai fazer a mesma coisa com seus irmãos, os irmãos dele, outra pessoa, é ele com ele. Mas você fica livre, você tira para fora. Isso faz bem para você, para o seu íntimo, para o seu interior. Se você quer garantir a sua salvação, você deve, primeiro, aceitar Jesus. Segundo, liberar o perdão a todos seus irmãos. Afinal, se você já sabe ou não, é bom se lembrar de que nós somos todos partes do mesmo corpo de Cristo. Você, eu e ele, teu amigo, teu vizinho, todos nós somos parte de um único corpo, que é Cristo. Se você brigar com o seu dedinho e desprezar e não quiser dar o perdão para ele, é você que vai sofrer, porque o teu dedinho vai te passar a dor também. Não tem como ser diferente.
Somos todos um. Brigar com seu irmão, portanto, é como você brigar com você mesmo. Tá? Você já se arrependeu? Sinceramente, de verdade, de coração? Você já liberou seu perdão a teu irmão? Você decidiu liberar o seu perdão? Pelo menos isso. Eu fico feliz. Fico feliz por você. E fico agradecido a Deus porque Ele me incumbiu de passar isso para vocês. Eu gostaria muito que todos pudessem soltar esse perdão, liberar o perdão, porque eu estaria cumprindo com aquilo que Deus me pediu para fazer. Nisso conheceremos, sabe o quê? Que nós estamos nele, Deus. E Ele, Deus, Ele está em nós. Quando a gente liberar o perdão, quando a gente se arrepender. 1 João diz o seguinte: amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque sabe que Deus é amor. Amor de Deus para conosco, que se Deus enviou seu Filho unigênito para que por ele vivamos. Ele deu seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E ninguém jamais viu a Deus se nós amamos uns aos outros. Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele está em nós. Ok? É isso que eu queria falar com vocês. Em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês coloquem tudo isso aqui dentro do coração de vocês. Sigam sua vida e que vocês consigam garantir a sua salvação e a vida eterna com Deus. Tá? Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Veja Jesus do seu lado. Fala com ele o que você quiser. Ele quer você do lado dele. Tudo isso que ele pediu para falar com vocês está sendo falado para que você se aproxime cada vez mais dele, de Jesus. יברכך אדוני וישמרך יאיר אדוני פניו אליך וחונק יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, שלום, שלום וברכה. Shalom e brachá em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém e amém. E graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aqui foi a sua palavra, Senhor. Do jeito que o Senhor me pediu. Aqui está a sua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Sidney, da pastora Rosângela, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Carlos, da pastora Luciana, do pastor Adair e da pastora Cláudia, filha da pastora, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por tomar conta dos meus filhos, dos meus netos, da minha bisnetinha. Obrigado tanto. Obrigado por tudo. O Senhor é maravilhoso, maravilhoso. Não tem nem como agradecer tantas coisas. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a casa de cada um dos que estão me ouvindo agora. Em nome de Jesus.